Boa tarde, crianças. Vamos pegar o nosso livrinho de história para hoje nós realizarmos as correções, tá certo? Das atividades que nós já realizamos. Então, vamos lá na página 77 e a 79 e em seguida da página 82 a 84. Então, peguemos aí o nosso caderno, o nosso livro de história, o nosso lápis, a nossa borracha e vamos lá de correção. Onde você confundiu ou não fez, não deu certo, errou, né? Apague e coloque a respostinha correta, tá bom? Vamos lá, primeira. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Como é a diversidade dos povos indígenas no Brasil? Como é? É grande, porque tais povos apresentam diferenças entre si, mas com aspectos semelhantes às crenças de todos. Então, vamos lá conferindo. Na segunda, como se caracteriza a religião indígena? Como é, gente? Pelo xamanismo. Confira direitinho. A C. O que é o xamanismo? O que é? É a religião que associa a presença constante de elementos da natureza e a relação entre o homem e seu espírito ou animal. Então, confira direitinho aí o que é o xamanismo. D. Como é conhecida a figura do xamã no Brasil? Como é, gente? Como pajé. Pajé é a mesma coisa que xamã, viu? Aí de xamã surgiu o xamanismo. Qual é a importância do xamã? Qual é? Ele é o homem responsável por entrar em contato com o mundo espiritual e por esse motivo tem diversas atribuições. Então, confira aí direitinho. Na segunda, a partir da associação que o xamanismo faz, escreva o que os indígenas respeitam profundamente, né? E no que acreditam, que acontece quando um humano morre. O que é, gente? Eles respeitam profundamente a natureza e os animais, correto? Então confira, pois eles acreditam que os animais são gente e que quando um homem morre, torna-se um animal ou outro ser. Então confira direitinho aí, início de resposta, vê se você colocou com letrinha maiúscula, tá bom? Próxima. Marque com X as atribuições do xamã, ele que é o pajé aqui no Brasil, a pessoa que tem extrema importância nas tribos indígenas. Então vejamos, mediar a vida sobrenatural e humana. Observem, viu? Predizer o futuro. Desculpa, aí o X ficou no lugar errado, viu, gente? A primeira, mediar a vida sobrenatural e humana. O terceiro, predizer o futuro. Aí nós pulamos lá para a quinta, influenciar os fenômenos da natureza, influencia a questão de chover, não chover, trovejar. Dar nomes aos recém-nascidos, quer dizer que quando na tribo indígena o curumim nasce, ele é o responsável para dar nome, no caso ele, o xamã, o pajé. Transformar-se em animais ou outros seres também, é uma atribuição dele. Aí depois fazer crescer as plantas, curar por meio do controle dos espíritos, prever as guerras e suas consequências. Então vejamos direitinho. Só o terceiro quadrinho aí que é predizer o futuro, viu, gente? Ficou o X no lugar errado, desculpa. Mas as outras confiram direitinho. Na quarta, comente a afirmação relacionando-a com a diversidade de povos e culturas que temos no nosso país. Se somos todos iguais, o mundo fica mais pobre. Se somos todos diferentes, o mundo fica mais nobre. Então aí você vai dar o seu pontinho de vista. Se somos todos iguais, o mundo fica mais pobre. Quer dizer, todo mundo pensando da mesma forma, será? Seria legal? Não, né? Nós somos diferentes, nós temos que aprender a respeitar essas diferenças, que assim se a gente aprender, o mundo será bem melhor, certo, gente? Então, mas aí é o seu pontinho de vista. Vamos à próxima. Escreva o complemento das frases a seguir, tornando-as verdadeiras, viu? Tem que ser uma frase verdadeira. O xamanismo acredita em entes superiores que existem no universo. Letra A. B. Os entes superiores podem ser deuses ou espíritos, né? Etc. C. A figura do xamã é fundamental para a tribo. Ele é o conhecedor da natureza. Xamã, viu? D. Os indígenas acreditam que o xamã é um homem responsável por entrar em contato com o mundo espiritual, certo? No Brasil, o xamã é conhecido por pajé. Observem direitinho aí como é meio de frase, né? Sempre será com letrinha minúscula, confira direitinho. Na sexta, escreva qual é a profecia em que muitos indígenas acreditam e o que devem fazer para conseguir atingi-la. Gente, aqui nós temos. É comum, né, a ideia de uma profecia em busca uma terra sem mal, tá certo? Uma terra sem mal.
eles têm uma grande referência à natureza. Entretanto, nessa busca pela terra sem mal, não se exclui a guerra, pois pela guerra os povos vão transpor as dificuldades e opressões sofridas. Então, confira direitinho aí a sexta questão. Na sétima, responda oralmente por que as crenças indígenas sofrem bastante preconceitos e perseguição no nosso país. Você consegue ver uma solução? Por quê, gente? Né, que eles sofrem bastante preconceito? Por ter uma cultura diferente, costumes diferentes. Infelizmente, né? Nós somos assim. Você consegue ver uma solução? A solução, gente, é simples. É nós aprendermos a respeitar mais o jeito de ser do outro, porque ele é diferente, né? A gente quer que ele seja igual a nós, mas não é assim. Nós temos que aprender a respeitar e a conviver com as diferenças. Certo, gente? Então, vejamos a próxima. Então, aí é uma respostinha pessoal. Próxima atividade, nós temos: escreva com suas palavras o que você entendeu sobre a afirmativa apresentada, né? Nós temos aí, é suas palavras, é seu ponto de vista, é você voltar novamente a reler lá o nosso conteúdo para que você possa dar o seu ponto de vista. E nós temos: a vida dos indígenas está baseada na necessidade vital de interação com a natureza e o respeito que existe nessa relação. Durante muito tempo, houve a valorização da cultura, né, do europeu em detrimento da cultura, né, de grupos minoritários, tá certo? Como os indígenas e os africanos. Então, o que você entende sobre esta afirmativa, né? Que durante muito tempo, né, infelizmente, as pessoas frisavam, né, que apenas os europeus tinham influenciado a nossa cultura, que eles eram melhores, aquela coisa por terem mais dinheiro. E, infelizmente, por muito tempo, o grupo dos indígenas e dos africanos foram dito que meio que esquecidos. Aí, agora, há pouco tempo, a sociedade, né, os livros colocaram que não teve uma cultura mais importante e melhor que a outra, mas que as três contribuíram e são importantes, né, na formação do povo brasileiro, certo, gente? Então, aí é o seu pontinho de vista, mas relê novamente se você tiver dúvida, mas a tia também agora fez um breve comentário. Na segunda, pesquise informações, né, nos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, né, nacional sobre a FUNAI, Fundação Nacional do Índio e do Museu do Índio, né, aspectos da vida dos povos indígenas atualmente e registre, né? Atualmente é uma respostinha também que nós temos aí, pessoal, tá certo? Temos pesquisa em jornais ou revistas, recorte e cole no seu caderno figuras de instrumentos, né, ou utensílios herdados da cultura indígena, né, gente? Depois escreva suas características. Então, nós temos aí também uma resposta pessoal, mas em seguida a tia colocou algumas sugestões que nós herdamos, né, da cultura indígena, para que são utilizados. Nós temos aí, né, utensílios nessa primeira parte, a questão da arte da cestaria, muito utilizada atualmente por nós, né, para colocar alguns acessórios nossos, pessoais. Temos aí, né, belíssimos exemplos. Na segunda imagem também os utensílios que são utilizados na nossa culinária, né, colheres de pau, questão do rolo, né, para fazer massas de salgados, certo? Depois abaixo nós temos a questão da arte de cerâmica de Marajoara, né, que é essa arte belíssima que hoje as pessoas colocam muito nas casas, né, nos painéis, na televisão, para decoração. Utilizado também muitos animais, né, dessa arte aí, como você tá vendo a coruja em jardins, né, das nossas residências. E a quarta imagem nós temos aí a imagem de uma rede, né, feita, gente, de palhas. Então vocês podem estar observando aí. Aqui nós temos a quarta questão: pesquise e escreva sobre algum foguete de origem indígena que é comemorado atualmente. Se possível, ilustre. Inclusive, até pesquisei, coloquei aqui, mas eu acredito que vocês colocaram. A gente viu bastante, né? Caboclinho, caruru, vários os foguetes, né? E a tia pesquisou um. Você pesquisa, vê e depois você desenha eles aí, né? Os indígenas. Então, caruru é uma dança de origem indígena, né? E a performance abrange a participação exclusiva de homens. Os dançarinos formam duas filas indianas, né? E a máxima de apresentação ocorre no momento em que chega o divino e quando o cururueiro, né, canta e faz saudações por conta da chegada dele. Então aí você pode estar pesquisando, você pode ter pesquisado um outro
exemplo, né, de foguedo, e na quadrinho lado você pode estar ilustrando eles desenhando, de acordo com o que relata, né? O foguedo folclórico, por exemplo. Aqui ele tá falando que os homens, então eu poderia ter desenhado homens aí e na fila, tá certo? Quinta questão. É também uma resposta pessoal, aqui só é uma sugestão. Você pode, porque o caruru, ele é presente mais no nosso litoral, mas vocês podem ter pesquisado qualquer uma outra fogueto, tá bom? Quinta questão. Escreva porque os conceitos de sustentabilidade e coletividade são tão relevantes para as heranças culturais indígenas. Também é uma resposta pessoal. Mas a tia colocou uma sugestão. Coletividade, gente, porque há divisão de tarefas entre todos na aldeia. Então é coletivo, tudo lá é muito coletivo. A questão dos trabalhos, a alimentação, tudo lá é coletivo. E a sustentabilidade, porque ajuda a preservar a natureza, né? Que é o lar dos povos indígenas, né? É a casa, é a mãe natureza, né? Eles têm uma grande referência. Eles só retiram da natureza o necessário, né, para a sua sobrevivência. Não tem nada que tirar em excesso, né? Para acúmulo, como nós hoje fazemos, certo? É uma sugestão, mas você pode também ter dado o seu pontinho de vista, viu? Sexta questão, liste pelo menos, quer dizer, escreva pelo menos 4 alimentos que são herança dos indígenas e que você consome em sua alimentação. Então, é uma resposta também pessoal. A tia colocou apenas uma sugestão, pipoca, milho, macaxeira e farinha. Mas fica a seu critério. Espero que confiram direitinho. Na sétima questão, pesquise informações atuais sobre as reservas indígenas e escreva qual é a sua importância. Então, atualmente, gente, a tia colocou também sugestões, mas vocês podem também ter pesquisado, né? Que a conservação ambiental das terras indígenas é uma estratégia de ocupação territorial, né, estabelecida pelos povos indígenas. Eles ajudam a ampliar a diversidade da fauna e da flora local, porque tem formas únicas de viver e ocupar um lugar. Né? Depois as pessoas, né, nas reservas estão confinadas, viu, gente? Os índios que estão nas reservas, eles ficam confinados. São locais com leis rígidas, tá certo? Uma organização mesmo militar. Depois, né, ele pergunta sua importância, né? Então, atualmente, também existem 488 terras indígenas regularizadas, né, que representam cerca de 12,2% do território nacional, localizada em todos os biomas, com concentração na Amazônia, como nós já sabemos, região norte do nosso Brasil. Então, aqui é uma sugestão, mas você pode também, eu tenho certeza que você pesquisou e colocou aí, tá bom? Sobre as reservas indígenas. Na oitava, né, e última, pesquise imagens sobre as dificuldades enfrentadas atualmente pelos indígenas. Você vai pesquisar as imagens, mas no momento que pesquisar, você recorte e colhe aqui. Então, a tia colocou, né, algumas dificuldades atuais, gente, as dificuldades na demarcação de terras ainda hoje, infelizmente, os índios sofrem muito com isso. Rodovias que cortam essas terras, né, prejudicam muito a vida deles. Invasão por parte de turistas e exploração de recursos naturais promovidas por empresas, eles sofrem muito com isso. Ainda sofrem muito, como nós vimos nos nossos conteúdos anteriores, eles sofreram muito com a violência, certo? Onde muitos perderam suas vidas. A questão da discriminação por eles terem uma cultura diferente da nossa, né? Falta de respeito, no caso, nosso povo brasileiro. A questão da pobreza, certo? Atraso educacional. Lá eles, pouco tempo que tiveram contato com a escrita. Então, você pesquisa imagens desse tipo e podem estar recortando, colando aqui no seu livro, certo? A tia fez aqui um breve comentário. Então, espero que vocês corrijam direitinho as atividades. Onde você confundiu, apague e coloque a respostinha correta, tá certo?